a gente tá na camada da identidade, tá? E na camada da identidade tem 6 inputs que geram elas. Lembra dos filtros da lente que faz com que nós trazemos um julgamento e um significado sobre as coisas? Oi, Camila! Então, o que acontece? Existem 6 inputs quando se trata de identidade. O primeiro é o quê? É a criação, tá? Pense no maior best-seller da humanidade. Foi como você foi criado, certo? A imagem e semelhança do Criador. O segundo foi papai e mamãe. Papai e mamãe trouxeram verdade sobre quem você era. Eles te ensinaram se você era capaz ou não. Eles te ensinaram se você era inteligente ou não. Eles te ensinaram se você era esperto, se você... Tudo, tá entendendo? Eles trouxeram identidades até sobre reconhecimento. Lembra do filtro da outra live? Do reconhecimento? Algumas dessas palavrinhas aqui a pessoas. Aqui, ó. Sobre a forma como eu sou reconhecida. E aí entrou as 5 linguagens de amor de Gary Chapman. Por quê? Pensa só, uma pessoa que ela se sente amada, se você se sente amada, e eu falo isso assim, com muita convicção, você não vai ter medo de, tipo assim, ser você, ou de se arriscar, entendeu? Por quê? Porque você sabe que o teu valor já foi definido. Você não vai colocar o seu valor em coisas, você não vai colocar o seu valor até em pessoas. Lembra da música que eu falei, tá? Lembra daquela música que eu trouxe na outra live? Eu procurei em outras pessoas, eu procurei em outras coisas, mas eu descobri o teu rio dentro de mim e eu transbordei o teu amor, entendeu? Então, assim, se você tem esse input de eu sou amada, amiga, você vai com tudo. Não tem medo, sabe? Você tendo essa certeza, essa convicção, você não vai buscar porque não te falta. Tem um input de eu sou amada? Você não vai buscar porque não te falta. Simples assim. Deu pra entender? Você só vai deixar o rio fluir. Só vai fazer o que tem que ser feito, o que você veio fazer. Aquilo que você veio construir. Deu pra entender? Mas você não vai buscar ocupar aquele espaço vazio, porque não existe um. Deu pra entender? Então, o que acontece? Vem a ideia, a criação, papai e mamãe, cultura, e aí vem a opinião dos outros. Como assim? Lembra que eu falei, e eu vou me atentar mais à pirâmide do indivíduo no próximo, né? A opinião dos outros, tá? O que acontece? Às vezes a gente faz algumas coisas e vem pessoas e trazem a opinião delas. É verdade? Sei lá. Mas a questão tem horas que a gente aceita elas para definir quem nós somos. E principalmente de 0 a 12 anos, que é quando você tá naquele estágio do CD virgem. Você tá construindo os seus pensamentos de mundo, de vida, de quem eu sou. Todos esses filtros aqui, ó, estão sendo construídos, entendeu? Então, o que você viveu nessa fase é mais sensível. O que você viveu após essa fase, se for sobre forte emoção, então ele vai definir coisas. Mas até essa fase, nem precisa de muito esforço. Basta que alguém chegue pra você, alguém que você confia muito, e ela te diga algo sobre você. Eu não lembro quem foi. Eu acho que ele era um matemático. Eu vou buscar direitinho essa informação para dar esse exemplo com convicção. Mas teve um cara, que eu não me lembro, mas ele era um cientista, ou era da área de matemática, ou física, ou química, alguma coisa assim. E ele ficou em recuperação. E a professora mandou um texto, uma carta, né, pra mãe, pra dizer, olha, seu filho... Ele parece que era um escritor famosão. Seu filho é quase semi-analfabeto. Ele escreve as coisas horríveis, sabe? Incapaz de fazer várias coisas. Eu aconselho você a instruir ele em casa antes de trazer ele de volta pra escola, porque ele não tem menor base pra continuar. Tipo assim, a mãe, na hora que ela viu aquela carta, ela olhou pra aquilo e ela pensou, meu Deus, se eu falar isso pra meu filho, eu vou arrasar ele. Aí ele, né, ainda nessa história sem saber ler, perguntou à mãe. A mãe disse assim, sabe o que tá dizendo aqui? Tá dizendo que você é extremamente inteligente. Eu acho que foi Edson. Tá dizendo aqui que você é extremamente inteligente, que você é o mais avançado da turma e que o colégio não tem mais suporte pra lhe dar ou lhe ensinar qualquer coisa. Então, por isso, eles estão dizendo que pra você não humilhar, tipo assim, ou não passar vergonha pra seus coleguinhas, que era melhor eu ensinar você em casa.
Aí ele, uau, eu sou um gênio. Então, assim, se ele tivesse colocado se naquele momento a mãe tivesse colocado na cabeça dele de que ele era estúpido, ele não tinha feito tudo o que ele fez. Se eu não me engano, foi Edson. Aí, ó, Thomas Edison, amigo, tá vendo? Então, assim, ó, aquilo definiu uma identidade. Ele realmente, naquele momento, ele não tinha aptidão para fazer o que tinha que ser feito na escola. Mas se a mãe tivesse permitido que isso chegasse até ele, eu quero que você entenda uma coisa. Não necessariamente é porque era verdade sobre ele, mas é porque vinha de alguém de confiança. Então, como a mãe era o programador primário, alguém de confiança, só bastava que ela dissesse uma palavra. Ele ia acreditar, entendeu? Deu pra entender? Basta que seja uma pessoa de confiança, de 0 a 12 anos, e ela cria assim, ó, uma sinapse, ela cria uma lente, ela cria um óculos. E o que é que isso significa? Significa, amigo, que não importa quem vier depois daquela pessoa, o que ela falou é autoridade sobre a sua vida. O que ela falou tatuou em você uma identidade. Deu pra entender? E aí vem o outro input, que é o quê? Os resultados. Como eu falei, a gente tem essa mania e fomos educados pela escola a entender que nós somos os nossos resultados, né? Aí vem, se de repente eu falir, então eu sou incapaz. De repente, sei lá, eu não consigo avançar, então, sei lá, né? Vem mais uma vez a identidade de sou incapaz. Mas eu olho para os meus resultados e trago, pronto, vou dizer um exemplo meu. Deu pra ver que eu sou um pouquinho acelerada, né? Antes de conhecer tudo isso, eu, por ser assim meio acelerada, andava meio rápido e eu tendia a bater nas coisas, a cair, sabe? E eu levei uma identidade desastrada. O que essa identidade fez por mim? Ela fez eu ter medo de me arriscar, ela fez eu ter medo de fazer coisas responsáveis. Porque se eu era desastrada, eu ia fazer merda, eu ia fazer besteira, eu ia colocar aquilo a perder, entendeu? Então, assim, eu olhava para os meus resultados e pensava, meu Deus, olha como eu sou desastrada, sabe? Tinha que ser, olha, Juliane, de novo, sabe? Eu não confiava em mim, gerou uma falta de autoconfiança acreditar que eu era desastrada, baseada em quê? Nos meus resultados. E aí eu te pergunto, tudo isso, pessoal, é para te fazer refletir. Quais são as verdades que você tem em cada uma dessas camadas que não é verdade sobre você? Lembra do óculos vermelho? Lembra do óculos vermelho? A flor, a folha, ela é vermelha? Ela é verde. Mas se você colocar o óculos vermelho, você vai ver aquele verde meio avermelhado. Isso são crenças. Não necessariamente aquilo é a verdade, mas você traz a verdade sobre aquilo. Entendeu? Então, se, por exemplo, eu me vejo como alguém desastrada, não importa. Eu vou olhar para tudo e vou me ver como pessoa desastrada. E como eu te falei, toda crença, ela é autorrealizável. Então, a tendência é que eu continue sendo desastrada para reafirmar aquilo ali. Sabe? Eu aceito aquela verdade e eu crio aquela realidade. Seja o que for, às vezes... Ai, Ju, e esse último vetor? Esse último vetor é o significado que eu trouxe para quem eu sou. Ué, Ju, mas tudo isso não vai gerar o resultado de quem eu sou? Pode sim. Só que é isso que eu quero que você entenda. É como se fossem camadas. É como se fosse esse óculos, entendeu? Então, dependendo do óculos que você tá, você olha e vai ver aquela verdade segundo aquela lente. Só que a questão é que, vamos supor que eu tenho um óculos que ele já tá mais transparente do que colorido. Ou seja, ele não tem força sobre mim. É o que acontece com a crença, é o que acontece com um vetor de crença que não tem tanto poder sobre você. Então, assim, ó, quando se trata do projeto, qual é a força que esse vetor tem sobre você? Quando se trata do que o seu pai e sua mãe diz, qual é a força que isso tem sobre você? Quando se trata da cultura, qual é a força que isso tem sobre você? A opinião dos outros, qual é a força que isso tem sobre você? Os seus resultados, qual é a força que isso tem sobre você? Porque se esse último vetor, ele for mais forte, que é o quê? É como eu, ou seja, minha opinião sobre mim, né? Como eu me vejo. A opinião sobre quem eu sou. Pra mim, quem eu sou? Deu pra entender? Então, assim, ó, imagine, quem lembra de física, imagine vetores brigando. Imagine que, na verdade, todos esses vetores, eles estão mais pra ser assim, ó.
Calma que nessas horas a pessoa quer desenhar bem bonitinho. Eles estão mais para ser assim, ó. Vetores que estão puxando. Imagina que tá aqui, ó, a minha identidade. Esse tá puxando, esse tá puxando, esse tá puxando, esse tá puxando. Qual vai ganhar a briga? Aquele que puxar mais forte. Deu para entender? Aquele que puxar mais forte. Eu lembro de uma analogia uma vez que um professor meu, ele falou. Imagina que você tem 2 cachorros. E você alimenta só um deles. Só um dos cachorros que você tem alimentado. O outro, você deixa passar fome. E aí? Qual deles vai conseguir atacar quando o ladrão entrar na tua casa? Pensa assim. Deus te fez a imagem e semelhança dele. Aí você chegou aqui um CD virgem. Aí imprimiram um monte de coisa no CD virgem. A primeira camada de impressão no CD virgem foi o quê? A opinião do papai e mamãe. Baseada no sistema de crença deles. Tá? Imagina, por exemplo, que eles deram tudo que eles podiam, né? Com as condições que eles tinham. Eles só não podiam dar mais. E nessa hora, quer mudar uma crença? Perdoe. Sabe por quê? Porque nessa hora, você se lembra de que eu não posso te dar aquilo que eu não tenho. Você não pode chegar pra mim e dizer assim: poxa, Ju, queria que você me desse um abraço e que tudo vai dar certo. Mas se eu não aprendi a fazer aquilo, eu não vou conseguir entender que eu preciso fazer aquilo com você. Nós aprendemos mais vendo, ouvindo e sentindo do que apenas, por exemplo, vou pegar um livro, vou ler, aprendi que é assim. Não, exemplo ensina muito mais. Então, o exemplo que você teve em casa é o exemplo que você tende a repetir. O exemplo que você... Oi, Irineia! O exemplo que você teve dentro do seu colégio, as pessoas que foram pioneiras, que você criou um respeito para elas, elas vão te ensinar algo sobre quem você é, sobre o que fazer. Então, quando o pai e a mãe, eles talvez deixam faltar isso, é porque eles nem tiveram. Entendeu? Como que eu posso querer cobrar daquela pessoa uma coisa que ela não tem? É que nem você chegar para um mendigo na rua e dizer assim, me dê R$1 milhão. E aquele mendigo dizer, ué, mas eu não tenho. Deu para entender? Ele não tem como te dar. É a mesma coisa dizer, poxa, eu queria que meu pai me abraçasse e ele dissesse, sei lá, que eu sou a pessoa mais perfeita do mundo, linda, maravilhosa, que tudo vai dar certo. Mas fizeram isso com ele? Ele sabe que é bom fazer isso? Ele recebeu esse input? Não recebeu. Como que eu posso querer cobrar isso dele? Deu pra entender? Aí eu queria que meu pai tivesse presente nas apresentações. Ou seja lá qual foi a realidade sua. Eu queria que meu pai tivesse, sei lá, me ensinado sobre desbravar o mundo. Mas ele tinha esse input, sabe? Então assim, quer mudar essa crença? Então perdoe, comece por aí. Perdoe. Ele deu o melhor que ele podia com as condições que ele tinha. E aí vem pra todas essas outras pessoas. Talvez elas não conheciam a verdade. Talvez elas nem conheciam. E eu vou te dizer uma coisa, viu? Sobre a opinião dos outros, que é muito importante. Na nossa mente existem neurônios espelhos. Isso significa que a gente só vê no outro o que tem na gente. Então, às vezes eu olho, por exemplo, sei lá, vejo a Su e digo assim, caraca, Su, mas eu vou te dizer uma coisa, viu? Menina, tu é muito, sei lá, não sei, espivitada, tu é muito falante. Ai, meu Deus, Su, sei lá, tu é muito agitada. Aí, por que aquilo me incomoda? Por que eu consigo observar aquilo nela? Porque eu tenho aquele drive. O meu neurônio espelho só tá conseguindo ver nela uma verdade que existe em mim. Então, quando alguém chega pra você e fala algo pra você, ela expressa a opinião. Ei, a gente só vê no outro que tem na gente. Então, sabe qual é a que menos importa de todos esses inputs que foram trazidos pra você? Opinião dos outros. Porque não é sobre você. É sobre o que elas conseguem enxergar em você. E o que elas conseguem enxergar em você é o que tem nelas. Quem entendeu? Tá caindo ficha? Qual é a decisão que você toma? Qual é a decisão? Sobre resultados, isso aí vai ser o assunto da nossa próxima live, que eu vou falar sobre a pirâmide do indivíduo, tá? O mais de fé nunca é demais. Um pouco mais de fé nunca é
demais.